Paz do Senhor aos irmãos, estamos aqui para passar um estudo para os irmãos a partir de Gênesis, da criação do Senhor. O Deus que desde o princípio anuncia o fim. E nós vamos fazer esse estudo, passar nos profetas, mostrando que o Senhor, lá em Gênesis, na criação, ele já apontava para todas as coisas que iam acontecer ao longo dos milênios para frente. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero convidar o irmão a fazer a inscrição no canal, porque se o irmão ou a irmã que está aí gostam que a verdade prospere, como nós aqui gostamos, se inscreva, porque nós precisamos dessa inscrição para que a gente possa alcançar mais pessoas através de um compartilhamento e do like aí, que é muito importante para nós. Irmãos, aqui em 2 Pedro, nós queremos passar esse entendimento para os irmãos, para mostrar para os irmãos o poder da criação do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro está indicando aqui que o Senhor, ele age de uma forma que nós precisamos entender o que ele está fazendo, para que, em nome de Jesus, a gente possa entender as Escrituras definitivas de uma forma concreta e firme. A palavra de libertação, ela é com entendimento. Então, vamos nos dirigir à criação do Senhor, no princípio de tudo isso aqui. Passando por Isaías 46, nós já falamos desse capítulo em outros lugares, em outros vídeos, o versículo 9, que é muito importante entender isso aqui antes de ir para Gênesis. O Senhor diz assim, ó: lembrai das coisas passadas, da antiguidade, porque eu sou Deus e não há ninguém mais. Eu sou Deus e não há outro como eu. Então o Senhor se declara que só Ele é Deus, não tem nenhum outro. Mesmo esse que está aí querendo se colocar no lugar dele, enganando as pessoas, dentro de um sistema religioso inclusive. E o versículo 10, ele diz assim, que ele está declarando o fim desde o princípio. Presta atenção nisso aqui, ó. Declarando o fim desde o princípio. E desde os tempos antigos, as coisas que não estavam feitas. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que no princípio, ele já falou todas as coisas. Tudo que está sendo dito pelos profetas, ele disse que os profetas iam dizer. Amém? Não ficou redundante, deu para entender, né? Então vamos aqui em Gênesis, nós vamos começar em Gênesis 1, versículo 1. Isso aqui é glorioso, ó. Presta atenção nisso aqui, que ele é muito glorioso. Então nós vamos fazer uma comparação que nem Pedro disse. Um dia, um milênio. Primeiro dia da criação, primeiro milênio. O que o Senhor cria no primeiro dia, ele está apontando que vai acontecer no primeiro milênio. Glória a Deus, vamos lá? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, trevas estavam sobre a face do abismo. Os irmãos, prestem atenção, que você está falando em trevas, ele não está falando em noite, ele está falando do mundo espiritual. O dia e a noite ele vai criar aqui no versículo 14, onde ele cria o sol e a lua. Lá também tem uma conotação espiritual, mas aqui ele fala diretamente no espiritual. As trevas estavam sobre a face do abismo. O mal, o maligno, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. E disse Deus, haja a luz, e houve luz. Quando o Senhor fala para haver luz, ele está apontando para a salvação da humanidade. Ele está falando do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já existia no mundo espiritual como o Filho unigênito de Deus. Mas o Senhor não tinha criado ele como luz para a humanidade. Ele está criando aqui. Ele está profetizando isso aqui. Haja luz e houve luz. E viu Deus a luz, que isso era bom. E Deus separou luz e trevas. Aqui está, em nome de Jesus, aqui está a profecia do Senhor de que vai começar uma imensa batalha espiritual em que luz vai ser separada de trevas. Vai ter, nos 6 dias aqui, que nós vamos ler 6 milênios, e o ser humano vai correr nesses 6 milênios, se projetando para a luz ou não, ou ficando nas trevas. Isso é uma opção, é uma liberdade, é um livre-arbítrio. O ser humano pode decidir por isso. Glória a Deus. Mas o Senhor já profetizou essa separação aqui. Viu Deus a luz, que isso era bom, e separa das trevas. Então Deus vai chamar a luz dia e as trevas chama a noite. E houve tarde e manhã e o primeiro dia. Bom, então aqui está o primeiro dia que vai refletir no primeiro milênio. Se nós formos aqui, logo no começo de Gênesis, vai existir um filho justo e um maligno, que é Abel, justo, e Caim, maligno, apontando o caminho de luz e trevas.
Amém? Caim, ele representava o mal. Esse mal é com L. Mal. Não é mau, é mal. É mal com L. Para o interior de São Paulo era mal com L. Para os irmãos entender que é L. Mal porque ele vem de maligno. O Caim aqui era filho do maligno. Era trevas. Amém? Abel era o justo. Então, essa separação de luz e trevas, ela é feita no começo, no primeiro milênio. Glória a Deus. O Senhor está profetizando isso no primeiro milênio, em nome de Jesus. Se entendido até aí, irmãos, em nome de Jesus, nós vamos continuar aqui, então, agora em Gênesis, agora o 6, que é o segundo dia. Então, o segundo dia, o Senhor está apontando para o segundo milênio. O que vai acontecer no segundo milênio? Vamos lá. Disse Deus. Isso aqui é muito importante, entendeu? Eu já percebi o versículo aqui, eu quero falar isso antes dos irmãos. Isso aqui é importantíssimo entender. Porque ele bate de frente com tudo que é explicado por aí, inclusive nas escolas. Isso aqui bate de frente com isso. O entendimento que o Senhor dá aqui é totalmente diferente. Então, os irmãos, prestem atenção no entendimento, porque a Bíblia é verdadeira. O Criador que está dizendo isso aqui. Ninguém está criando nada de novo, está aqui na palavra. Disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas de águas. Olha, é interessante imaginar isso. O Senhor faz um firmamento e ele está dizendo que está no meio das águas, para separar águas de águas. O que nos mostra, então, que aí em cima existe um firmamento com água para cima. Glória a Deus, vamos ver se é isso. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. Amém? Então isso aqui contesta um monte de entendimento que existe por aí, de que esse sistema aqui não é do Senhor, nós sabemos disso, esse sistema aqui, o mundo jaz do maligno, não é do maligno, o sistema que se move aqui é do maligno, e vai ser destruído no último dia, e nós vamos passar por isso aí. Então eu queria que os irmãos entendessem isso aqui, e prestem atenção, porque o Senhor ele não está falando coisas para agradar nenhuma religião, e nem para formar doutrina religiosa. Ele está falando o que ele criou, foi ele que criou isso aqui. Amém? Ele está dizendo da maneira que ele criou isso aqui, como ele fez isso aqui. E aí vai dizer, Deus chamou o firmamento o céu, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Bom, então aqui o segundo dia, o segundo milênio. O que vai acontecer no segundo milênio? O dilúvio. E vai acontecer o quê? Uma separação após dilúvio de terra seca de água. O Senhor vai fazer essa separação de terra seca e água. Amém? Isso aqui vai apontar para quem no segundo milênio também? Vai apontar em nome de Jesus. Apontar aqui, ó, Gênesis 7. Rapidinho. Gênesis 7, 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, no mesmo dia, todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Janelas do céu por quê? Porque o firmamento estava lá em cima, as águas estavam lá em cima. E as janelas se abriram e as águas desceram. E a chuva esteve sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Todo mundo conhece isso aqui. Amém? Em nome de Jesus? Então, irmãos, está indicado aqui que a separação de terra seca e água, ele fez também aqui no segundo dia, o segundo milênio. Em nome de Jesus. Agora nós vamos para o terceiro milênio. Em Gênesis 9, diz assim, e disse Deus, ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui está apontando para Êxodo 14, 21, quando Moisés separa a água e deixa a terra seca, para o povo de Israel passar. Ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar e apareça a terra seca. E chamou Deus a terra seca terra, e o ajuntamento das águas chamou marés. E Deus viu que isso era muito bom. Olha, irmãos, presta atenção que quando a gente olha para a Bíblia como espiritual, a gente precisa entender por que o Senhor está falando dessa forma. Quando o Senhor fala, chamou as águas marés, o Senhor está apontando aqui para as nações. As nações são chamadas de águas, muitas águas. Em Apocalipse 13, por exemplo, o anticristo, ele sobe das águas. Por que ele sobe das águas? Porque ele sobe das nações, as nações que elegem ele. As nações são as águas, são as marés. Se nós formos aqui, rapidinho aqui, ó, em Apocalipse 17, o versículo 15, vai dizer assim, ó, as águas que tu vistes, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Então,
O que o Senhor está falando aqui? Deus chama a terra seca de terra e o ajuntamento das águas chama de marés. E Deus viu que isso era bom. Então havia um ajuntamento de muitas nações e a terra é a nação de Israel. É onde se planta a semente para que frutifique. Disse Deus, produz a terra relva, erva que dê semente e árvore frutífera que dê frutos segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Então, aqui a terra seca vai mostrar o povo de Israel caminhando para uma terra que vai produzir frutos. E o povo de Israel espiritualmente tem que produzir frutos. Amém? Frutos para a eternidade, mas a terra está produzindo frutos para alimento. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã no terceiro dia. Então, no terceiro dia, o Senhor faz essa separação do povo de Deus, do povo dele, chamado terra, das águas, das nações. Amém? O povo frutifica, dá fruto na terra e dá fruto espiritual. Era para isso que ele separou um povo peculiar, particular para ele, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse é o primeiro estudo. Nós fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro dia, e nós vamos fazer no próximo vídeo agora. Os irmãos vão ver o terceiro, o quarto, vai ver o quarto, o quinto e o sexto dia. Não deixe de assistir para que o estudo fique completo e haja um entendimento completo em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te coloque no caminho do entendimento espiritual. Você não desvie nem para a direita nem para a esquerda em nome de Jesus.